Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós? Quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, não senta não. Não, vocês podem, eu estou dizendo para a Paulinha. Que normalmente eu peço que ela já cante logo depois, mas eu preciso fazer uma pequena introdução antes. Pode até dedilhar o salmo, é o salmo que nós vamos cantar. Eu queria que você parasse para pensar numa coisa que, se nós assumíssemos de verdade isso, nossa vida seria outra. Deus, na sua onipotência, Deus na sua infinita grandeza, Deus, Criador de todas as coisas, vai dizer o Salmo, olhou do alto céu para a terra. Mas Ele não olhou a plantação, o mar, as ruas, as casas, não. Ele não olhou para a humanidade inteira. Ele não olhou para os hospitais, para os presídios. Ele não olhou para as casas. Ele olhou para você. Se nós tomássemos consciência disso, nossa vida seria outra. Não precisaríamos de mais nada. Só nos alimentar da Eucaristia, confessar porque nós não somos assim tão fiéis e pronto. Nós não precisaríamos de mais nada, absolutamente mais nada, se tomássemos a consciência de que Deus, na sua infinitude, olhou para você. Aqui você joga no lixo carências, aqui você joga no lixo milindres, aqui você joga no lixo os seus problemas que parecem que te engolem. Você joga no lixo tudo, pelo simples motivo: Deus, que é Deus, olha para mim. Deus, que é Deus, me vê. Deus, que é Deus, ao olhar, se debruça sobre mim.
Então, nós vamos repetir esse salmo. Mas canta agora com tudo isso que eu acabei de dizer. E com um profundo desejo de você sair daqui com essa consciência. O Senhor olhou a terra do alto céu. Olhou para mim do alto céu. O Senhor olhou. Põe a mão sobre o seu coração e vai cantando isso. Do céu. Fecha os seus olhos e canta isso. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Vai imaginando tudo que eu disse e cante. O Senhor olhou a terra do alto do céu. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Segura um pouquinho, Paulinho. Agora, coloca tudo num pacote único. Tudo no mesmo pacote. Rancores, milindres, carências, medos, inseguranças, tristezas, dores. Joga tudo nesse pacote. Coloca do seu lado. Põe do seu lado tudo isso. E agora, bem baixinho, canta mais uma vez. Tira tudo aquilo que te hoje incomoda. E que você, se você parar para pensar, muitas das coisas que hoje te incomodam não têm o tamanho que você acha que tem. Se você parar para pensar, se você olhar direitinho para todas as coisas, você vai ver que aquilo que parece que é gigante não é tão grande assim. Aquilo que parece que é um monstro não é tão grande assim. Aquilo que parece que é muito maior do que você pode carregar não é tão grande assim. O que seria isso diante de Deus? Então canta mais uma vez, bem baixinho isso, e se coloca visto por Deus. Senhor. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Canta junto. O Senhor olhou a terra do alto do céu. Eu quero ouvir só a sua voz, o Senhor. Prova disso, e que não é somente agora que o Senhor está fazendo isso, não, Ele sempre fez. Prova disso é o que nós ouvimos na primeira leitura. Parece que as mesmas palavras que Deus disse a Noé, são as mesmas palavras que Ele disse lá para Adão e Eva. Crescei-vos e multiplicai-vos, dominai a terra, tarará. É a mesma coisa que Deus pede a Noé. Ele já tinha pedido para a humanidade. Só que tem uma palavra que salta aos nossos olhos, e aí a gente entende por que o salmista canta isso. Renovarei contigo a minha aliança. Preste atenção. Deus tem uma aliança com você. Se Deus tem uma aliança com você, Ele não vai falhar em nenhuma das cláusulas desta aliança. Nós vamos falhar muitas vezes nessas cláusulas. Nós não vamos ser fiéis a elas. Nós vamos nos esquecer dessas cláusulas. Nós vamos ignorar determinadas cláusulas. O que aconteceu com a humanidade lá no início, antes Deus tinha feito essa aliança com Adão e Eva. Depois, o que Deus faz? O homem fez o que fez, e nós sabemos muito bem o que nós fazemos. E aí Deus renova a sua aliança a partir de Noé.
E depois renova a sua aliança a partir de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, das santas mulheres, sempre. Deus sempre renova a sua aliança conosco, por quê? Porque Ele olha do alto céu para você. Ele não olha para aquilo que você faz. Ele sabe que você pode fazer diferente. E porque Ele sabe que você pode fazer diferente, Ele vai renovando a sua aliança. Porque Ele é fiel às cláusulas da aliança. Nós não somos. E porque não somos fiéis, Ele vem e fala, tá, vamos renovar a aliança. Eu vou renovar a aliança contigo, eu não vou desistir de você. Preste atenção no que eu te digo agora. Deus não desistiu de você. Por mais que você andou, ou por mais que você ande por caminhos mais tenebrosos, como nós rezávamos no início da missa, Deus não desistiu e jamais desistirá de você. Assuma isto na tua vida. Merecer, todos nós merecemos que Deus desista de nós, mas Ele insiste. E tudo que ouvimos na primeira leitura, a fala de Deus é a mesma. É a mesma que Ele falou para Adão e Eva, é a mesma que Ele vai falar para Abraão, é a mesma que Ele vai falar para Moisés, é a mesma. Contigo renovo a minha aliança. E deixa eu te dizer, se Ele olha do alto céu para você, Ele está dizendo neste exato momento, porque já passou o exato momento, agora já é um outro momento. Já passou o momento que eu falei, agora já é outro momento. Ele está renovando contigo a cada instante a aliança dele. Porque a cada instante nós estamos falhando em alguma ou algumas cláusulas desta aliança. E se hoje você não quer mais, ou se você quer diminuir cada vez mais a infidelidade, a aliança com Deus, preste atenção no que nós precisamos fazer juntos. Veja, do alto céu, minha gente, quem é Deus? Se nós parássemos para pensar, nós morreríamos, porque não cabe Deus na nossa cabeça. Deus só cabe no nosso coração, a gente não entende Deus. Mas se Ele, que na sua plenitude, infinitude, todas as palavras que você possa dizer, Ele olha para você, me desculpa falar, mas é a pura verdade, um miserável. Quem é você na fila do pão? E Ele olha para você. E não somente olha, mas Ele olha e renova com você a aliança, que você não é merecedor. Mas agora, se você quer tomar uma decisão nesta missa, desde o começo nós estamos rezando para diminuir em você as trevas, as escuridões que te afastam da luz que é Deus. Aí é o que nós ouvimos no Evangelho. Aí nós precisamos ser muito maduros para entender esse episódio do Evangelho que nós ouvimos. Jesus está a caminho com os seus apóstolos, e no meio do caminho, aqui já poderíamos parar e dizer, Deus vai nos perguntando algumas coisas no caminho, é no ritmo da vida, é no caminhar. Ele não quer assim, bom, agora eu vou entrar no êxtase, e Deus vai falar comigo. Para com isso, deixa de ser besta, não é assim que as coisas acontecem com Deus. Deus vai nos falando, Deus vai conversando com a gente no meio do caminho da nossa vida. O grande problema é que nós somos surdos. Mas como diz o Evangelho, no meio do caminho Ele fez a primeira pergunta para os discípulos. E se eu e você queremos hoje diminuir as nossas quedas da infidelidade à aliança, a primeira pergunta que Jesus faz: o que dizem por aí que eu sou? Aqui é uma pergunta tão simples. O que é que você tem ouvido de Jesus? Porque muitas pessoas falam de Jesus.
o grande mestre, o grande psicólogo, o grande médico, o grande aquilo, o grande profeta. Não temos como negar cientificamente, historicamente, não temos como negar, se olharmos somente para o lado humano, que Jesus foi um homem fenomenal. Como diria Ariano Suassuna, foi fantástico este tal de Jesus. Se nós olharmos somente do ponto de vista humano, nós não teríamos como dizer contrária a isto. Ele foi um grande homem. Por isso que muitas pessoas querem colocá-lo numa caixinha e dizer ele é assim, ele é assado, ele é assado. Aí os ignorantes na fé, quando a gente pergunta quem é Jesus para você, aí você vai falar, Jesus para mim é tudo. Isso é falta de resposta. Se você, Jesus para mim é tudo, isso é falta de resposta. Você não sabe quem é Jesus para você. Aí você vai, para mim é tudo. Responda concretamente, porque tudo é muita coisa. Tudo inclui pecado, Jesus não é pecado. Se é tudo, é tudo. Tudo inclui rancor, Jesus não é rancor. Tudo inclui impotência, Jesus não é impotente. Então deixa de ser besta. E começa a responder de uma maneira muito concreta quem é Jesus para você. Porque essa foi a segunda pergunta que ele fez. Eu posso ouvir muita coisa dele, mas a segunda pergunta que ele faz, quem sou eu para você? E aí essa resposta só nasce de uma verdadeira experiência com ele. Só nasce de uma verdadeira experiência, e por isso que eu estou dizendo desde o começo da homilia, se nós tomássemos consciência de que o sumo dos sumos dos supremos, Deus, olha para mim, a minha vida seria outra. Muitas coisas eu fico muitas vezes só na primeira pergunta que Jesus faz. Eu fico só com o que vão me dizendo de Jesus. Mas a pergunta segunda é esta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E essa resposta só nasce se nós fazemos uma verdadeira experiência com Ele. Se nós não fazemos uma experiência com Ele, aí quando te perguntarem isso, Jesus para mim é tudo. Para de ser ignorante. Quem é Jesus para você? Comece a pensar para você poder responder quem é Jesus para você. Porque se eu não respondo concretamente a segunda pergunta de Jesus, eu vou fazer como Pedro. E aí é a coisa pior que pode acontecer. Jesus fala para os apóstolos, faz essas duas perguntas: quem vocês escutam, o que vocês escutam falar de mim e o que vocês têm falado de mim. E aí Pedro vai lá e toma a palavra e fala: tu és o Messias. E aí Jesus começa a dizer: então tá bom, não é o Messias que vocês acham, não é o Messias que vocês querem enquadrar, não é o Messias que vocês acham que podem manipular. O Messias que vocês acabaram de responder, ele vai morrer, ele vai sofrer, ele vai ser entregue nas mãos dos homens, ele vai ser maltratado, ele vai ser crucificado, mas ele vai ressuscitar. E aí, se eu não consigo responder quem é Jesus para mim, Jesus é tudo. Se eu não consigo responder quem é Jesus para mim, eu vou fazer como Pedro. Eu não vou me adaptar à lógica de Deus. E a lógica de Deus não é a sua lógica. Por isso que muitas vezes nós ficamos quase que perdidos diante de algumas coisas que a gente faz experiência com Jesus. O que faz Pedro? Senhor, que isso não te aconteça. Pedro vai, toma Jesus. Eu fico imaginando, vem cá, Sandra. Você é Jesus, eu sou Pedro. Você está falando ali, aí Jesus faz assim, ó. O senhor não pode mais fazer. Pode voltar, obrigado. Diz a palavra
Pedro tomou Jesus de canto. Olha que petulância desse rapazinho. Pedro tirou Jesus da cena e falou: o senhor não pode fazer isso, o senhor está louco, que loucura é essa? Acabei de falar que o senhor é o Messias e blá, 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 blá. Aí a coisa mais linda que são os detalhes do Evangelho. Jesus, que foi tirado de canto, está falando com Pedro, vai dizer o Evangelho. Jesus se volta para os apóstolos e diz a Pedro: afasta-se de mim, Satanás. Porque se você não quer estar comigo, esteja atrás de mim. Se você não quer entrar na minha lógica, nem fique comigo. Olha aqui. Então, Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro. Vem cá, já que você está fazendo papel de artista, você agora muda, você é Pedro, fica aqui. Jesus está falando com Pedro, ou melhor, está sendo repreendido por Pedro. E o que Jesus faz? Volta-se para os apóstolos e repreende a Pedro, dizendo: vai para longe de mim. Se você não quer caminhar comigo, fique onde você está. Obrigado. Para diminuirmos as nossas infidelidades à aliança com Deus, na gratidão e na consciência de que do alto céu Ele olha para mim, eu preciso ter um filtro nos meus ouvidos e saber muito bem o que é que eu tenho ouvido de Jesus. Eu preciso ter uma brasa na minha língua para poder falar de Jesus, oportuna e inoportunamente. E eu preciso me adaptar à lógica de Deus. Qual foi o problema de Pedro? Ele não queria se adaptar à lógica de Deus. E quem não se adapta à lógica de Deus, e aqui é a coisa mais séria que existe, quem não se adapta à lógica de Deus já está servindo ao diabo. Por isso que Jesus repreende Pedro, olhando para os apóstolos: vai para longe de mim, porque os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Minha gente, do alto céu Deus olha para você. Ele te vê concretamente. Ele sabe do que você vive, Ele sabe do que você passa, Ele sabe dos teus sofrimentos, Ele sabe das tuas lutas, Ele sabe das tuas dores, Ele sabe tudo de você. E por isso que constantemente Ele renova a aliança com você. Porque Ele sabe que as tuas quedas não é porque no teu coração tem um coração mau, porque Ele não colocou dentro de você um coração mau. Ele sabe que os teus erros não nascem apenas de maldades do teu coração. Por quê? Porque Ele não colocou um coração maldoso dentro de você. Mas Ele sabe que facilmente nós nos enganamos e somos enganados. Então por isso, porque não queremos mais ser infiéis à aliança com Ele, nós precisamos saber o que ouvimos de Jesus, o que falam por aí, e fazer um filtro muito claro: isso não é o Deus que eu conheço. Por mais duro que seja, este é o Deus que eu conheço. Mas também, partindo da experiência que fazemos com Ele, falar dEle. Porque um cristão que não fala de Jesus é um banana, para não falar outra coisa. Mas principalmente,
por mais, deixa eu ser muito sincero, por mais contraditório que seja com as suas constatações, nós precisamos nos adaptar à lógica de Deus. Porque senão, já estaremos há um bom tempo servindo a Satanás, como Jesus disse. Fique em pé. Baixe um pouquinho a sua cabeça. Apresenta a Jesus do seu jeito, o seu coração. Vai dizendo que mais uma vez também você quer renovar a aliança com Ele, porque você não é fiel a Ele. Você não é fiel a tudo aquilo que Ele já fez na tua vida, a tudo aquilo que Ele já te pediu durante a tua vida. Você não foi fiel às mais variadas oportunidades e chances que Deus te deu, mas com muita sinceridade, meu irmão, minha irmã, diga que você quer renovar a aliança com Ele. Diga que você quer renovar a tua entrega a Ele. E peça do seu jeito, da forma que você sabe rezar, que você quer ser diferente a partir de hoje. Mesmo que para ser diferente você tenha que ir contra as tuas constatações, se essas não forem da lógica de Deus. Mesmo que as tuas constatações para você sejam as mais certas, mas se não entram na lógica de Deus, renuncia, porque senão você já estará servindo ao diabo, como Jesus disse a Pedro. E se Pedro, o chefe dos apóstolos, viveu isso, quem dirá nós, meu irmão, minha irmã? Quem é Jesus para você? Responda a essa pergunta. Quem é Jesus para você? Deixa que o próprio Evangelho hoje te diga. E vós, quem dizeis que eu sou? Ergue seus braços para o alto. Pede assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu preciso da Tua graça. eu preciso da Tua graça, Porque eu não sei porque eu não sei responder a essa pergunta responder a esta pergunta sem o auxílio da Tua graça. sem o auxílio da Tua graça. Porque a minha inteligência Porque a minha inteligência não é capaz de responder a essa pergunta. não é capaz de responder a esta pergunta. Por isso, Senhor, Por isso, sim, dai-me neste dia dai-me neste dia a graça que eu preciso a graça que eu preciso para responder: para responder: quem és Tu? quem és Tu? Dai-me, Senhor, Dai-me, Senhor, a graça que eu preciso a graça que eu preciso para entrar na Tua lógica. para entrar na Tua lógica. Arranca do meu coração, Senhor, Arranca do meu coração, Senhor, tudo aquilo tudo aquilo que é contrário que é contrário
a tua lógica. a tua lógica. Arranca da minha mente Arranca da minha mente tudo aquilo tudo aquilo que é contrário que é contrário à tua lógica. à tua lógica. Jesus, Jesus, alimentando-me nesta Eucaristia, alimentando-me nesta Eucaristia, faz-me uma pessoa faz-me uma pessoa que saiba responder: que saiba responder. quem és tu? Quem és tu? Obrigado, Senhor, Obrigada, Senhor, pela aliança renovada pela aliança renovada. e porque do alto do céu E porque do alto do céu o Senhor olha o Senhor olha e me vê. e me vê. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.